Todos nós sabemos que o povo de Deus permaneceu durante 40 anos no deserto. Depois de ter saído do Egito, antes de entrar na terra prometida. No entanto, o motivo dessa permanência de 40 anos no deserto nos é contado na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Números. Não é que o trajeto fosse assim tão longo. O fato é que quando eles se aproximaram da terra prometida, enviaram um grupo, uma expedição para reconhecerem a terra. E esses, durante 40 dias, percorreram aquela região e voltaram trazendo notícias. Mas eles fizeram pouco caso da terra que Deus prometeu dar a eles. Se queixaram porque ali já havia outros povos, porque era gente de grande estatura, gigantes. Então, eles se puseram a murmurar e se queixaram contra Deus, contra Moisés, como tantas vezes aconteceu, porque Deus deu a eles uma terra que precisava ser conquistada. De novo, como na segunda-feira, eles se lembravam das cebolas, da carne, daquilo que eles comiam de graça no deserto. A liberdade tem um preço. Ali no deserto, eles eram livres, mas precisavam lidar com a aspereza daquele lugar, as contrariedades. Do mesmo modo, Deus nos deu uma terra, Ele nos tirou do Egito, Ele prometeu nos dar essa terra, e depois de tantos prodígios que Deus havia realizado, mas nós teremos que conquistá-la, nós teremos que lutar contra esses povos que aqui vivem para possuir essa terra, para tomar posse dessa terra. Não. Então começaram a se queixar e fazer pouco caso. E sobretudo não acreditando que eles seriam capazes de tomar posse daquela terra. Porque afinal de contas, os povos que aí vivem são gigantes, são guerreiros, e nós não podemos vencê-los, nós não somos capazes de vencê-los. Não confiando, portanto, na força de Deus, no Senhor dos Exércitos que lutava do lado deles e que lhes dava a vitória. Então, por isso, Deus condena aquele povo a permanecer durante 40 anos no deserto. Então, o deserto será o lugar da purificação. Vocês não estão prontos para entrarem na terra, para tomarem posse da terra que eu lhes prometi, porque vocês não têm fé, porque vocês não acreditam no poder de Deus, na força de Deus, vocês não têm confiança em mim, apesar de todas as provas que eu lhes dei. Então vocês ficarão durante 40 anos no deserto. E nenhum desses com 20 anos de idade para mais, que saiu do Egito, vai entrar na terra prometida. Deus diz: os seus cadáveres ficarão no deserto, vocês morrerão no deserto sem verem a promessa que eu fiz cumprida. Então esses 40 anos, não é porque o Egito era muito longe da terra prometida e eles tiveram que caminhar todo esse tempo para chegar lá, mas porque eles foram indignos da terra que Deus lhes deu, porque não confiaram
era preciso que eles se purificassem. Deus quis purificá-los no deserto. Como eu dizia na segunda-feira, a liberdade tem um preço, é preciso aprender a ser livre, porque liberdade supõe responsabilidade. Eu quero ser livre, mas não quero ser responsável, como os adolescentes, os jovens, que querem poder fazer o que lhes dá na cabeça, serem donos do próprio nariz, mas não querem arcar com as consequências de suas escolhas, de suas ações. Ser livre é ser responsável. Então aquele povo não estava preparado para tomar posse da terra. E por isso foi preciso que eles se purificassem. Do mesmo modo, nós, para entrarmos no céu, precisamos de purificação. O céu é o reino de Deus, é o reino do amor. E para entrar no céu é preciso que nós aprendamos a amar. Não é possível viver no céu, no reino do amor, quem não sabe amar, quem é egoísta, quem é mesquinho, quem odeia. E é para isso que nós estamos aqui neste mundo, neste exílio, para nos purificarmos, para aprendermos a amar. E se nós não nos purificarmos aqui, pela oração, pela penitência, pela caridade, desde que nós tenhamos em nós pelo menos a caridade divina infusa na nossa alma, ou seja, desde que nós morramos em estado de graça, ainda no purgatório nós teremos tempo para nos purificarmos das pequenas faltas, dos pequenos apegos. Nós estamos aqui para sermos preparados para o céu, para que o nosso coração seja dilatado, para nós progredirmos na fé, e progredindo na fé, progredir também na esperança, na caridade. Aquele povo não tinha fé e não tinha esperança também, que Deus daria a eles o que prometeu. E por isso não pôde entrar, por isso teve que ficar no deserto. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos dá neste mundo para conquistar o céu. Como Jesus ensina, o reino dos céus é dos violentos. O reino do céu é daqueles que lutam, que militam, que batalham. Por isso nós somos a igreja militante, a igreja peregrina, que caminha rumo à pátria definitiva no céu. E no Evangelho nós temos um grande exemplo de fé. Se por um lado na primeira leitura falta fé, falta esperança e falta caridade, amor para com Deus, confiança nele, aqui no Evangelho nós temos o oposto, e é justamente uma pagã. Jesus está na região de Tiro e Sidônia, era uma região pagã. Uma mulher cananeia, é um daqueles povos que eles mencionam lá na primeira leitura, os cananeus. Um povo pagã, uma mulher que não pertencia ao povo eleito, mas ela crê em Jesus, ela confia em Jesus, ela tem esperança de que Ele pode libertar a sua filha, que está cruelmente atormentada por um demônio. E diante de Jesus ela se humilha. A humildade é o fundamento da oração. A humildade é aquela chave que abre os tesouros da graça de Deus. Então, se por um lado o povo lá na primeira leitura esnoba, essa é a palavra certa, o povo esnoba a terra que Deus deu a eles. Faz pouco caso, essa mulher se humilha e clama a Jesus, Senhor, filho de Davi, que é um título messiânico, tem piedade de mim. E Jesus lembra que ela não pertence ao povo eleito,
Naquele momento, Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois o evangelho será pregado a todos os povos. Mas naquele momento é preciso que aqueles a quem Deus falou primeiro sejam evangelizados, os judeus. A salvação vem dos judeus, como Jesus diz para a samaritana no poço de Jacó. Mas essa mulher demonstra tanta fé, tanta confiança, tanto amor, que Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Então, ela consegue tomar posse, ela consegue alcançar o milagre desejado, não só pela sua fé e confiança, mas sobretudo por causa da sua humildade. Santo Agostinho ensinava isso, que a humildade é o fundamento da oração. Sem humildade não se obtém nada de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Derruba do trono os poderosos, diz a Virgem Maria, e eleva os humildes. Deus estendeu a Maria os seus favores, diz ela, porque ele viu a humildade de sua serva. Então vamos pedir a Jesus que nos dê esta fé humilde e confiante, essa fé perseverante daquela mulher que não desistiu quando Jesus lhe dirigiu a palavra dizendo: não fica bem tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos, que era como os judeus se referiam aos pagãos. Não, ela se humilhou ainda mais, insistiu, perseverou, diferente do povo de Deus na primeira leitura, que diante da primeira dificuldade abriu mão da terra prometida, desistiu, prevaricou. Que Jesus nos dê a atitude dessa mulher e que nós então aproveitemos o tempo que Deus nos dá neste mundo para nos purificarmos e aprendermos a amar a Deus, aprendermos a crer nele, a confiar, a esperar nele, e assim possamos alcançar a vida eterna. Amém.